Então vamos lá, personalizado essa área do formulário ali, né, com o tamanho e da forma que vai ficar os recursos ali dentro, vamos começar a criar esses recursos. Dentro de um formulário vocês vão encontrar basicamente os inputs, tá, que podem ser caixa de texto, botão de rádio, campo select, que é aquele que você clica e ele abre as opções para você selecionar. Então são recursos de formulário que o usuário final, né, vai trabalhar. Eu vou digitar input, pressionar tab, aí ele vai me perguntar qual é o tipo de dados que você vai colocar aqui nesse campo de texto. Pode ser texto, tá, que vai aceitar número e qualquer tipo de letra. Pode ser e-mail, que só vai aceitar um e-mail ali, não vai aceitar nenhum outro campo diferente. Pode ser número, pode ser senha, que é o password. Então tem vários tipos de texto que nós podemos trabalhar aqui. Como ele vai fazer o login com o e-mail, eu vou colocar e-mail para que ele não aceite nenhum outro tipo de recurso a ser inserido ali que não seja o e-mail. Mas se você quiser também dar a possibilidade, por exemplo, para ele logar com o CPF, aí teria que ser texto, porque ele poderia tanto usar um e-mail quanto um CPF. Tá? É uma ideia somente aí. Aqui então eu vou colocar o nome de usuário. Mas esse name, pera lá, o que é isso? Que esse parâmetro é novo. Isso é justamente para que eu possa depois relacionar esse input. Então, por exemplo, o que eu digitar aqui dentro, eu vou capturar através desse nome que está aqui. Ó. Esse campo que está aqui, e-mail, ele é padrão, tá? Assim como foi o text, jamais você poderia colocar texto, é text, porque é padrão, é uma propriedade padrão. Então, eu deixei aqui e-mail, porque vai entrar um e-mail. Esse outro não. Esse nome aqui pode ser o que eu quiser. Se eu quiser abreviar para usu, pode ser. Se eu quiser colocar em inglês, user, pode ser. Se eu quiser colocar usuário, pode ser. Pode ser o que eu quiser. Desde que depois, na hora de recuperar o valor deste input, eu lembre que eu tenho que recuperar através do nome que eu coloquei dentro de name. Aqui jamais pode ser escrito nome. Tem aluno, eu canso de falar, eu explico isso em todos os meus projetos, mas tem aluno que vai lá e coloca nome, porque ele quer traduzir, né, o parâmetro aqui do HTML. Isso não existe, tá? Se você fizer isso aqui, acabou, ele não vai dar certo depois na hora de você buscar o dado. É name. O que você digitar aqui dentro pode ser a sua escolha, mas ainda assim eu vou aconselhar vocês manterem o que eu estou colocando aqui. Por quê? Porque tem aluno que vai vir aqui e vai falar que a palavra está errada, porque o usuário tem um acento no ar. Aí ele vai colocar um acento aqui. Ó. Só que depois, na hora de passar essa informação para um banco de dados ou buscar através de uma variável, algum outro recurso, né? Lembrando que acento, cedilha, essas coisas existem na nossa linguagem, em português. Mas a linguagem de programação não foi feita em português, é tudo em inglês. Então, se você começar a utilizar caracteres especiais da nossa linguagem, pode dar problema depois. Por quê? Porque a programação não reconhece aquilo. Então, nunca usem acento em nome de objetos, não. Aqui, ó, tranquilo. Ó. Se eu quiser colocar aqui, ó, título do sistema, colocar alguns cedilhas, o caractere que eu quiser colocar aqui, ó, super tranquilo. Porque isso é um texto que vai ser apresentado na página. Eu vou até salvar aqui e vou atualizar ela aqui, ó, sem problema nenhum, tá vendo? Vai funcionar perfeitamente, ok? Mas quando eu tiver que colocar essas informações em dados, né, campos do banco de dados, tabela, em propriedades igual aqui, não posso pôr, tá? Não posso pôr porque depois eu vou ter que passar essa referência e ele não vai reconhecer caractere especial. Então tomem cuidado com isso. Deixa eu desfazer aquilo ali, né? Aqui então não teria problema nenhum, ó, o acento. Então tudo que ficar visível na página, você tem que escrever com a grafia correta, mas nome de componentes, elementos, não. Isso não precisa e não pode. Então aqui vai ficar usuário sem acento mesmo. Né? Aí existem outras propriedades também que eu poderia passar aqui, como ID, entre outras coisas que até então nós não vamos precisar. Tá? Então vamos nos atentar só para aquilo que vai ser necessário. Além desse input que carrega o e-mail, para um login, nós precisamos de dois, que é também o de senha. Então, eu vou colocar password, porque a diferença aqui é que quando eu digitar o caractere, ele vai ficar com aquele símbolo de senha. Tá? Ele não vai mostrar. E o name dele tem que ser diferente. Então, eu vou colocar aqui a senha. Então, eu sei que eu vou ter um input que vai receber o usuário e um outro input que vai receber a senha. Ah, são somente esses dois? Não. Por quê? Porque além de ter esses dois campos, nós precisamos também de ter um outro campo que é para o botão, tá? Então, se eu salvar e atualizar, vocês vão ver que aqui, ó, nós já temos dois componentes, o que recebe o e-mail e um outro que recebe a senha, mas também não tem nada escrito ali qual é qual, né? Eu posso vir com outro parâmetro aqui que eu esqueci, ó, que é o placeholder. E esse placeholder eu coloco aqui, ó, seu
e-mail. Isso é algo que vai ser mostrado para o usuário. Então, poderia, aqui nesse caso agora, tá, colocar qualquer acento, qualquer caractere especial. E aqui é a mesma coisa. Então, o placeholder, ele é o comando que é passado para esses inputs, aonde ele vai mostrar aqui, ó, vou salvar para vocês poderem ver, ele vai mostrar um rótulo, tá? Algo aqui que o usuário vai aparecer para o usuário se ele não tiver preenchido nada. Então, é autoexplicativo. Ele sabe que aqui ele tem que colocar o e-mail dele e abaixo ele tem que colocar a senha. Então, como isso é mostrado em tela, ok, ali você tem que digitar da forma correta mesmo.